Ok, estamos de volta para continuar o nosso conteúdo de informática, onde estávamos falando na aula de número 1, aula inicial de informática, estávamos falando sobre os elementos básicos do processamento de dados, onde estávamos falando sobre hardware, que é a parte física na informática, é tudo que a gente pode estar tocando na informática, tudo que é físico é um exemplo de hardware, parte física na informática. E aí, continuando o nosso conteúdo, também temos aqui a palavrazinha software. O que significa? É a sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador, com o objetivo de executar tarefas específicas. Também podem ser definidos como os programas que comandam o funcionamento de um computador. Falando de uma forma mais simplificada para vocês que estão em casa, software é a parte lógica na informática. São as informações que surgem na tela do computador. São os programas, os aplicativos, até o próprio sistema operacional em si é um exemplo de software, parte lógica na informática. E aqui mais embaixo temos esse termozinho que se chama people, que somos nós, somos as pessoas, o usuário que comanda o computador, beleza? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Hardware é parte física na informática, software é a parte lógica na informática e people somos nós que comandamos a máquina. Valeu? Vamos aqui adiante. Vamos falar aqui que nós somos componentes básicos do computador, onde temos aqui o gabinete, que muitas pessoas ainda confundem o gabinete com a CPU. A CPU é a unidade central de processamento de dados que se encontra dentro do gabinete, gente. Então não vamos confundir. Gabinete é uma coisa e CPU é outra. O gabinete é essa caixa aqui que comporta toda a estrutura física interna da máquina. É como se fosse essa caixa aí, ó, que guarda todas essas ferramentas aqui que eu vou já mostrar para vocês, ó, essas ferramentas aqui, ó. Guarda todas elas, estão dentro do gabinete, que é essa caixa aqui. Então não confunda. Gabinete é uma coisa e CPU é outra. CPU no caso, ó, é esse processador aqui que fica bem no centro da placa-mãe, que no caso é como se fosse o cérebro da máquina, tá bom? Então não confunda, CPU é uma coisa, gabinete é outra. Aqui também temos o monitor, temos o teclado, temos aqui o mouse. Esse computador aqui a gente pode perceber também que ele é um computador game, né? Computador mais potente, mais voltados para jogos. Esse mouse aqui também não é um mouse comum, é um mouse game, que ele é adaptado para jogos. Você pode até ver, ó, que tem até botões a mais, que esses botões ele dá vantagens para o usuário que gosta de jogar, tá bom? Que gosta de utilizar esse mouse como para jogar games no computador. Aqui temos a placa-mãe de um computador, onde nelas aqui, ó, tem boa parte dos componentes que são interligados a ela, como por exemplo, aqui temos o cooler, que faz o resfriamento da placa-mãe, deixa tudo ventilado. A gente sabe que tudo que é ventilado, que está num ambiente mais climatizado, funciona de uma forma melhor. Então o cooler tem essa função aqui de climatizar, de deixar o ambiente dentro do gabinete mais resfriado, tá bom? Mais ventilado. Aqui temos uma memória RAM que ela se encaixa bem aqui, ó, que daqui a pouco vamos estar falando mais sobre ela. Aqui temos o HD interno que fica dentro do gabinete, a placa de vídeo que também se conecta dentro do gabinete, a placa de som, onde daqui a pouco vamos estar falando mais sobre ela, a placa-mãe que acopla tudo isso aqui, ó, todos esses componentes, a placazinha de som, onde você vai encontrar o microfone, o fone de ouvido, aqui é o cabo de rede,
o cabo RJ45, mais conhecido como cabo de rede, né, que faz com que a gente conecte o nosso computador à internet ou a um roteador, enfim. Aqui é o cabo VGA, que hoje em dia a gente utiliza, ao invés desse cabo VGA, a gente utiliza o cabo HDMI, que é um cabo melhor de se utilizar hoje em dia, um cabo mais moderno, que dá também menos defeito. Aqui também temos o cabo USB e o cabo PS2. Esse cabo PS2, ele é um cabo que hoje em dia não está sendo mais utilizado, assim, mais fabricado. Está sendo substituído por esse cabo USB. E aqui temos o nosso processador ou a CPU, que é como se fosse o cérebro da máquina, que fica bem aqui no centro da placa-mãe. Todos esses componentes, gente, eles se encontram dentro do gabinete, que é essa parte aqui do computador que a gente mostrou para vocês, beleza? Então, o nosso tempo dessa aula já está chegando ao fim e a gente continua a nossa aula de informática na aula de número 3 aqui de informática básica, tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.